Cá estamos uma vez mais, neste domingo, para cultuar ao Senhor, como sempre fazemos nestas manhãs festivas, agora de verão, e graças a Deus por esse bom tempo que se há iniciado entre nós. A despeito de todo esse momento atípico que vivemos, nós estamos sempre agradecidos a Deus e na sua casa, para juntos cantarmos, exaltarmos e bendizermos o seu santo nome, que é o nome acima de todos os nomes. E como sempre fazemos, vamos iniciar cantando louvores ao seu nome. Cantemos, pois, ao Senhor. Louvemo-lo, pois, com alegria. Nós vamos cantar que não existe um Deus como nós. E por isso o nosso prazer é estar na sua casa. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
onde flui o amor, onde flui o amor. Saudações preciosas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, a todos os membros da Igreja do Nazareno Nova Aliança, a todos os irmãos e amigos que hoje nos escutam em vários pontos do mundo através do Facebook. Invocamos a bênção do Senhor sobre todos e oramos para que este dia seja um dia de vitória, de edificação, de transformação, de salvação e do cumprimento dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Entremos então na sua presença com cântico e com gratidão, porque o Senhor é bom. Eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, é com um profundo sentido de gratidão que, em nome de Jesus, entramos na Tua presença neste momento. Somos gratos por aquilo que Tu estás a fazer à volta do mundo e pelo Evangelho, a boa nova do que Deus tem feito por nós em Cristo Jesus, que está sendo contada e transmitida à volta do mundo. Ajuda-nos, Senhor, neste mundo impregnado de negatividade, a discernirmos sinais da Tua presença e evidências dos Teus cuidados providenciais para conosco. Toca nas nossas mentes para apreendermos claramente a verdade de que tens dito um categórico sim à humanidade em Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Te agradecemos pela bênção que logo mais seremos de escutar a Tua palavra. Aqui em Nova Aliança, te rogamos que unjas os lábios do Teu servo, pastor Benedito, para que ele seja fiel na proclamação do Evangelho. Senhor, desejamos também aproveitar esta oportunidade para suplicarmos a Tua unção sobre todos os homens e mulheres que neste momento preciso, aqui em Massachusetts e à volta do mundo, estão engajados na nobre tarefa de difundir a boa nova de Deus em Cristo Jesus. Fazemos esta invocação em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faz um milagre em mim, haja um milagre em ti, na tua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque eu
Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, cante conosco. Entra na minha vida, É porque eu estou tentando ouvir mexe você. com minha estrutura, Cante conosco. sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Uma vez mais. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Nós precisamos, Senhor, do teu milagre na nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E a esse nome que nós seguiremos cultuando em louvores. Glória ao Senhor. E vamos proclamar que não há um Deus como Ele. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como esse Deus a quem servimos e amamos, a quem estamos entregues. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande
criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez. Não há Deus maior, não há Deus, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia! Graças a Deus! Aleluia. É bom estar de volta aqui para compartilharmos hoje de manhã a palavra do Senhor. Saudamos a igreja que está em casa, com a paz do Senhor. Já tínhamos saudades vossas e eu creio que também vocês tinham saudades nossas. E nós vos amamos de todo o coração e temos estado a orar por vós, irmãos, e toda a igreja, certamente, nós todos estamos orando uns pelos outros. O Senhor tem sido conosco e Ele vai continuar conosco. Não vamos entrar em pânico, não vamos desanimar, não vamos sentir-nos desencorajados quando nós temos um Deus tão grande, tão poderoso como este que nós servimos e adoramos. Hoje de manhã eu vou compartilhar convosco a palavra do Senhor e já preguei neste capítulo melhor algumas vezes durante esta época de pandemia, mas vou pregar uma vez mais. É o capítulo 46 de Salmos, apenas os 3 primeiros versículos. E talvez um pouco diferente do modo como nós temos pregado neste capítulo das últimas vezes ou das outras vezes. O capítulo 46 de Salmos, versículos 1 a 3, nos diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem por meio dos mares,
ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos. Senhor, nós não tememos coisa alguma. Nós temos o temor por tua pessoa. Oramos que nos ajudes nesta manhã com a tua unção e fala aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. A vida é cheia de desafios e de situações que nos deixam desarmados sem saber o que fazer melhor muitas vezes. Há vezes quando nós estamos em situações em que achamos que é um beco sem saída, não temos para onde ir e o que fazer. Há situações da vida com as quais não sabemos lidar, mas decidimos tentar o nosso melhor para acharmos o melhor método de lidar com elas. Há outras situações da vida com as quais pensamos que sabemos lidar, mas na verdade nós não sabemos lidar com elas. E quando nós tentamos, falhamos. Há, porém, outras situações da vida com as quais nós sabemos lidar, mas optamos por não lidar com elas, por razões pessoais ou de conveniência. Baseado nesta passagem que nós acabamos de ler, eu convencionei chamar essas situações de os ainda que da vida. Aliás, este é o tema da nossa mensagem, os ainda que da vida. Ainda que. Mas nós temos de identificar, em primeiro lugar, esses ainda que da vida, que requerem refúgio, que requerem fortaleza e que requerem socorro de Deus. Se nós pensarmos, por exemplo, na nossa vida, vamos pensar na nossa saúde, vamos pensar no nosso futuro, vamos pensar nas situações e circunstâncias que podem envolver estas duas áreas do nosso viver. Ou se nós pensarmos no nosso relacionamento que temos uns com os outros, ou o nosso relacionamento com Deus, ou até mesmo com membros da nossa própria família, ou com alguém com quem nós queremos formar a família. Há sempre a situação, há sempre a circunstância que nós podemos dizer, ainda que. Se formos para a área do emprego ou do trabalho, a nossa vida profissional, também há sempre algum ainda que. E se nós estendermos ainda mais, chegarmos ao ponto de pensar no aspecto socioeconómico que vivemos hoje em dia, há muitos ainda que. Contudo, nós temos na pessoa do nosso Deus um Deus todo-poderoso, um Deus capaz de vir em nosso auxílio, em nosso socorro, que é a nossa fortaleza e que é também o nosso refúgio. Ele é quem nos pode ajudar, na verdade. E se nós lemos com atenção a passagem dos primeiros 4 versículos que lemos do capítulo 46 de Salmos, vamos ver como podemos estar em condições de enfrentar esses ainda que da vida, circunstâncias, situações, os problemas, as dificuldades, as crises. Como é que vamos poder enfrentar essas situações todas? Enfrentando essas situações sozinhos? Não vamos poder. Temos de ter alguém conosco que seja capaz de ajudar-nos a chegar até onde nós queremos chegar. Vamos sim enfrentar essas situações, ou seja, esses ainda que com convicções objetivas. Sim, convicções objetivas, não uma fé superficial, não dizendo apenas que nós cremos em Deus e que nós confiamos que Ele pode vir e intervir, mas crendo de verdade e vivendo esta experiência de fé no nosso dia a dia.
As nossas convicções devem ser objetivamente verdadeiras e relevantes e relacionalmente significativas para a nossa vida presente e para a nossa vida também no futuro. Ter convicções pode ser definido como ser totalmente convencido de que Cristo e a sua palavra são objetivamente a verdade e relacionalmente significativas a ponto de nós acionarmos nossas convicções apesar das circunstâncias, ainda que tivermos de passar por situações difíceis. O que acontece, entretanto, quando desafiados pelos ainda que da vida, ou essas circunstâncias da vida, é difícil olhar para além delas. A tentação e a nossa tendência é sempre olhar para essas circunstâncias e olhar para elas como sendo obstáculos ou impedimentos que não nos deixam avançar. O que acontece? Se é difícil nós olharmos para além delas, sim, nesses momentos, os problemas e o medo parecem serem mais reais do que a verdade. Ouvimos os outros a dizerem para nós: apenas confia no Senhor, apenas refugia-te em Deus, apenas espera no Senhor. Mas como é que nós podemos confiar num Deus que não podemos ver, que não é tangível? Como? Quando nós temos à frente de nós uma circunstância que nós podemos ver, que nós podemos tocar. Aí é que entra a nossa fé. Nós cremos que o nosso Deus está presente em todas as situações e circunstâncias. E é aí que nós devemos exercer a nossa confiança plena em Deus, como o salmista exerceu a sua confiança em Deus. Ele não apenas falou de si mesmo, mas ele englobou-nos a todos, ou ele nos incluiu quando disse: o Deus em que eu creio é o nosso Deus. É o nosso refúgio. O Deus nosso. Não o Deus da A, B ou C. Não nosso, mas o Deus nosso. Ele é o nosso Deus. Será que tu podes dizer o mesmo que este é o nosso Deus? Não é o Deus do pastor apenas. Não é o Deus daqueles que estão numa determinada posição de liderança na igreja, mas é o Deus de todos nós. Ele é o nosso refúgio. Refúgio é definido como abrigo ou proteção contra perigo ou angústia da vida. Refugiar-se é como encontrar um lugar seguro durante uma tempestade. Ou obter conforto em um momento de grande dificuldade. Certamente muitos de nós já passamos por uma ou outra circunstância da vida em que nos sentimos desamparados. Nos sentimos como que sendo levados pelas ondas do mar e pela força do vento e pela força do temporal. Como posso fazer isso com um Deus que não está fisicamente ao meu lado? Com quem eu possa falar diretamente e de quem eu possa ouvir diretamente. Um Deus que não me pode tomar pela mão, a mão física, e me conduzir onde eu gostaria de ir para me proteger. Quando o perigo se abre ou se abeira melhor de mim e vem para me derrubar. Como? Mas nós aqui temos de exercer a nossa fé, outra vez, uma fé genuína, verdadeira, que crê para além daquilo que nós vemos, porque a fé não é naquilo que nós vemos, mas aquilo que nós não vemos, mas acreditamos e confiamos de todo o coração que nós temos a pessoa de Deus conosco. Vamos ter muito cuidado com falsos refúgios. Quando nós não temos uma fé como esta do salmista, é fácil nós sermos desviados do caminho certo, para buscarmos refúgio onde nós não vamos encontrar refúgio, mas sim mais e mais problemas, mais e mais circunstâncias adversas, mais e mais situações que nos vão acabar por afogar. Cuidado com esses falsos refúgios. Alguns preferem se refugiar no álcool, outros em drogas. Outros acham que a vida não tem sentido, então o que vão fazer é pôr termo às suas vidas. Não!
não e não. Esses não são refúgios que nos dão garantia. O salmista disse, Deus é o nosso refúgio. Mas ele disse mais, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza, ou seja, um lugar de refúgio seguro. Não apenas ele é refúgio, mas ele é um refúgio seguro. Um refúgio que nos oferece segurança e que impede que o inimigo nos penetre. Significa que não há abertura ou saída. Nós estamos cercados por este refúgio que é a pessoa do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio forte, fortificado. O inimigo não pode penetrar. Ele pode fazer disparar as suas armas contra nós. Ele pode fazer com que aquilo que é maligno seja tirado contra nós, mas não nos vai atingir. Porque o nosso Deus é quem nos protege. Ele é a nossa fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz a palavra do Senhor. Uma oração que eu faço todos os dias é esta: Senhor, esconde-me em Deus, em Ti, como o meu refúgio e a minha fortaleza, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, para que os dardos inflamados do maligno não consigam atingir-me, e quando eles forem disparados contra mim, então vem e faz com que sejam neutralizados, ou se não destruídos. Porque Deus é o nosso refúgio. Ele é também a nossa fortaleza. Lembra-te, e a tua situação também, que o Senhor é a tua rocha. O Senhor é o teu libertador. O Senhor é o teu refúgio, o teu escudo, a tua salvação, a tua fortaleza. Conforme nós lemos no capítulo 18 do livro dos Salmos. Ele é tudo quanto eu preciso. Ele é tudo quanto tu precisas. Ele é tudo quanto nós precisamos. Deus, nosso refúgio. Deus, nossa fortaleza. Ao olharmos para a nossa situação, nós temos duas opções. Primeira, nós podemos continuar na luta sozinhos, dizendo, ai de mim, lamentando, e deixar que os nossos pensamentos e palavras negativas se acumulem ainda mais. Mas há uma outra alternativa, há uma outra opção, esta de nós buscarmos Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza, e clamar por sua ajuda, por seu auxílio, sabendo que Ele vem como o Deus da promessa, que promete e não cumpre, porque a sua palavra é infalível. Ele promete e cumpre. Ele é a nossa fortaleza. Ele é um lugar de refúgio. Ele é um lugar de segurança que o inimigo não pode penetrar. Não. Cercados por situações, por circunstâncias, por diagnósticos, por medo e muitas outras coisas na vida, nós podemos ter a certeza de que quando clamarmos para este Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele nos responde. Ele não é um Deus que não nos ouve. Ele é um Deus que nos ouve e vem em nosso auxílio. Como é que nós estamos a combater os nossos combates, ou as nossas batalhas no nosso dia a dia? Como é que estamos a fazê-lo? Sozinhos? Ou estamos a buscar a ajuda de Deus? E quando nós buscarmos Deus, Deus vai tomar conta certamente desta batalha por nós. Ele é quem irá batalhar ou combater por nós. Porque assim diz a sua palavra. O salmista disse, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Mas ele disse mais, Deus é o nosso socorro. Que convicção! Uma convicção objetiva. Ele sabe em quem ele tem crido. E nós devemos saber disto também. Devemos saber em quem nós temos crido, que Ele é poderoso para guardar-nos até aquele dia final. A nossa ajuda, o nosso auxílio, em todo o tempo, não está nas coisas deste mundo, não está em nós mesmos, mas está na pessoa do nosso Deus. E como o salmista disse no Salmos 18, versículos 4 a 6, referindo-se à situação difícil pela qual ele estava a passar, cordéis de morte me cercaram, disse ele.
Torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Que imagem! Na angústia, notem, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo melhor, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O nosso Deus nos ouve. Ele como nosso socorro, nós o procuramos, nós o buscamos de todo o coração, com toda a humildade e com fé e confiança e com convicção objetiva, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vem a nosso auxílio. E nós lemos depois que Ele disse, enviou Deus do alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Certamente. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor veio ao meu socorro, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Oh, que o Senhor possa ter prazer em nós. Mas para que Ele tenha prazer em nós e venha em nosso auxílio e socorro, nós temos de pô-lo em primeiro lugar. Ou seja, de dar a Deus o primeiro lugar na nossa vida. E deixar que Deus seja aquele que nos dirija em cada momento do nosso viver. Aquele que guarda os nossos passos, sim, mas aquele que faz com que nós sejamos em tudo dignos, pelo amor dele, por sua graça, da sua intervenção. Mas antes de nós proclamarmos que Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, nós precisamos identificar esse Deus de quem nós estamos a falar. Esse Deus de que nos fala o salmista no verso 1 do capítulo 46 e descrever também alguns dos seus atributos. Quem é esse Deus? É o Deus Jeová, o Criador dos céus e da terra, do universo todo, de que nós lemos no livro de Gênesis. É o Deus Jeová, o Deus nosso Criador, a sua imagem e semelhança. É o Deus eterno, o Senhor, que disse, eu sou, aquele que existe antes e continuará a existir depois dos tempos. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. É o Deus eterno. É o Deus Jeová, sim, que é o mesmo Deus de Abraão. O Deus que chamou Abraão e enviou para uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não sabia de que se tratava, e um futuro também que para ele era desconhecido, mas que Deus o acompanhou em toda essa jornada até o fim, com vitória. É o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de José, é o Deus Jeová, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Ele é o Senhor da vida eterna. Este é o Deus que nós queremos. O Deus que não nos deixa, não nos abandona, não nos larga à mercê das circunstâncias da vida, não. Mas o Deus que está perto, bem perto de nós. Talvez mais perto de nós do que o próprio ar que nós respiramos. Os atributos de Deus também o Deus também que nós queremos, são atributos que nos levam a confiar que Ele é o Deus que merece a nossa fé, ou Deus que, na verdade, merece que nós confiemos nele plenamente. O salmista reivindica que o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Mas como? Ele só pode ser nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro se Ele for, na verdade, omnipotente. E Ele é. O nosso Deus é todo-poderoso, não há coisa alguma que Ele não possa fazer. E quando Deus opera, não há ninguém que impede. Ele é o Deus do impossível. O Deus de coisas grandes e firmes. O Deus que, quando nós o buscamos de todo o coração, Ele intervém.
A história assim pode confirmar. E se nós lermos as Sagradas Escrituras, vamos ver desde o começo dos tempos até o fim do Novo Testamento e nos nossos dias, o mesmo Deus de poder continua a operar. Ele é o Deus omnipresente, não apenas omnipotente, mas omnipresente. Ele está em todo lugar, Ele está em todas as situações, Ele está em todas as circunstâncias. Ele é o Deus omnipresente. Nós podemos não ver, nós podemos não tocá-lo, porque Ele é o Deus que não se manifesta fisicamente como nós somos hoje, mas é o Deus que está presente. E nós devemos crer. Onde quer que nós estivermos, em qualquer situação ou circunstância da vida em que nós nos encontrarmos, vamos ter a certeza, irmãos e amigos, que o nosso Deus está presente. Ele é um Deus também omnisciente. Senão não poderia ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Omnisciente quer dizer que Ele sabe todas as coisas. Tudo. Tudo mesmo. Não há nada que passe despercebido ao nosso Deus. Ele tem o conhecimento do passado, do presente, do futuro, da eternidade. Ele é eterno. A sua omnisciência é eterna. Ele sabe tudo quanto se passa conosco. Não vamos duvidar. Onde está Deus? Às vezes nós perguntamos, onde estava Deus quando essa situação nos aconteceu? Ou quando nós passamos por essa dificuldade na vida? Ou quando nós vivemos essa experiência difícil pela qual ou no meio da qual nós clamamos por sua presença? Deus estava lá e Deus sabia. Deus sabia. Ele sabe exatamente o que se passa contigo. Ele sabe o que vai passar-se contigo amanhã, porque Ele é o Deus omnisciente. Por isso, Ele é digno de toda a nossa confiança. Por isso, vamos, com o salmista, também ecoar: Deus é nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Mesmo quando nós não temos prazer para cantar, para louvar, quando nós não temos gosto para expressar a nossa gratidão, Deus, aí está, Ele vem em nosso auxílio, nosso socorro. Como é que nós vamos enfrentar os ainda que da vida como nós temos enfrentado, ou vamos enfrentar os ainda que da vida de modo diferente? Vamos enfrentar, sim, os ainda que da vida com convicção objetiva. Exatamente. Mas também vamos enfrentar os ainda que da vida, as circunstâncias, as situações, com conclusões objetivas. Conclusões objetivas. O que é que o salmista disse aqui? Porque Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro. Aí vem a conclusão. Não temeremos. Oh, maravilhoso. Não vamos temer. Não vamos temer. A palavra de Deus, do princípio ao fim, está cheia de desafio a cada um de nós e de encorajamento para nós não temermos. Não temas, não temais. Lemos por todas as Sagradas Escrituras. Não temas. Jesus disse: não temas, crê somente. Aquele pobre pai que estava a passar por um momento de angústia porque a filha estava doente e a morrer. E veio a notícia logo depois, enquanto ele esperava pela intervenção de Jesus Cristo, que a filha tinha acabado de morrer. Mas Jesus disse: não temas, crê somente. Nós vamos temer a Deus e não temer as situações e circunstâncias da vida. Se nós temermos a Deus da verdade e vivermos em total e completa submissão a Deus e reverenciando o nosso Deus, adorando na beleza da sua santidade e vivendo e andando na luz como é na luz está, Deus vai tomar conta das nossas situações quando nós o buscarmos com e pela fé. Ainda que a terra se mude, disse aqui o salmista. Ainda que haja convulsões na terra, ainda que haja problemas geofísicos na terra, ou problemas geofísicos que venham a causar problemas geopolíticos
ou que venham a causar, por sua vez, também problemas sociais e problemas morais e problemas económicos e problemas, enfim, que até podem chegar ao ponto de trazer algum solavanco à nossa própria vida de fé, a vida espiritual. Ainda que a terra se mude, ele disse, não temeremos. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, as coisas passam a ser diferentes de que elas eram antes. Não temeremos. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que haja, por outras palavras, a tempestade ou o temporal, nós cremos em Deus e não temeremos. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, podem se abalar, pode haver movimento debaixo da superfície da terra, até mesmo debaixo dos nossos pés, mas, ele diz aqui, não temeremos, não temeremos. E o salmista no capítulo 23, melhor dos livros de Salmos, ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. E no livro de Daniel nós lemos dos 3 irmãos que disseram ao rei, ainda que ele não nos livre ao rei, nós não adoraremos a tua estátua, porque sabemos que ele é o único Deus e é o único refúgio, é a única fortaleza, é o único socorro que nós temos. E Abacuque nos diz no capítulo 3, versículos 17 e 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Não temeremos, por outras palavras, está a dizer. Numa linguagem mais atual e prática, nós diríamos, ainda que perdermos a saúde ou contrairmos o coronavírus, não temeremos. Ainda que perdermos entes queridos por causa da doença ou acidente brutal, ou por qualquer outra razão, não temeremos. Ainda que recebermos um diagnóstico médico dizendo que sofremos de uma doença incurável, não temeremos. Ainda que perdermos o emprego e não tivermos outro meio de ganha-pão, não temeremos. Ainda que não formos entendidos por amigos, familiares e os mais chegados, não temeremos. Ainda que formos perseguidos, presos ou mortos por causa da nossa fé, não temeremos. Ainda que perdermos todos os nossos recursos económicos ou outros, também não temeremos. Porquê? Porque Deus é nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. E nós cremos nele. Ainda que. Quais as tuas convicções? Como são elas? Subjetivas ou objetivas? Não vamos substituir os ainda que por se. Sabemos que ainda que pode ser o mesmo que se, mas aqui há uma diferença. Quer dizer que eu vou crer, eu vou continuar a crer e continuar a crer, ainda que essas coisas aconteçam e continuarem acontecendo, eu vou crer. Assim vamos adotar a atitude e posição do salmista David e de Jó e de Sadraque e os seus irmãos, porque esta deve ser a nossa fé. E assim nós devemos viver a nossa fé. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que nós temos de fazer? É ouvir este convite de Jesus e aceitar este convite, porque Ele é este Deus em quem nós cremos, o refúgio, a fortaleza e o socorro.
Porque assim diz o Senhor, o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito habito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Este é o Deus em que nós cremos. Deus é o nosso refúgio, portanto. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Por esta razão, não temeremos. Como resultado, não temeremos. Como consequência, nós não temeremos. Porque nós temos estado a temer. Há tanto temor. Não sabemos o que vai acontecer conosco. Não sabemos o que vai suceder amanhã. Não sabemos. E tudo isto nos preocupa, nos perturba. E vivemos sempre nesta situação. Mas precisamos firmar os nossos pés naquele que é a nossa rocha forte. Jesus Cristo. O Deus que merece a nossa confiança. Há algum tempo atrás, um amigo aproximou-se de mim e disse-me: a minha esposa está muito mal. E parece que é o fim dela. E eu preciso da vossa oração como igreja. E eu orei com este amigo e visitei a esposa algumas vezes, com quem eu orei também. E o amigo continuou a buscar ajuda e continuamos a oferecer, na medida do possível, a ajuda a este amigo que estava a precisar de apoio nessa altura. E sempre encorajando-o a confiar, a descansar em Deus, a buscar a Deus como refúgio e como fortaleza e como socorro. Mas ele não podia sair do ponto onde estava para dar um passo em frente e confiar plenamente em Deus. E porque não pôde fazer isto, e porque não teve Deus como o seu refúgio e como a sua fortaleza e como o seu socorro, antes mesmo da esposa partir para a eternidade por causa da doença, ele, o marido, pôs termo à sua vida. Refúgio falso. Não é deste modo que nós resolvemos os nossos problemas da vida. Não é deste modo, ainda que a circunstância seja difícil. Ainda que o problema seja impossível de ser resolvido. Ainda que não haja forma de nós sairmos desta situação. Nós confiamos no nosso Deus. E venha o que vier. E faça o que Ele fizer, seja Ele glorificado. Porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Eu convido hoje de manhã a confiar neste Deus que nós confiamos de todo o coração. Confia nele. Não confie em refúgios, fortalezas, socorros falsos. Não! Mas no Deus Todo-Poderoso de quem nós falamos hoje de manhã e em quem o salmista tinha a sua confiança e a sua fé. E nós temos também a nossa confiança e fé. Não fosse Deus com o meu refúgio, com a minha fortaleza, com o meu socorro, eu não estaria aqui também. Mas Deus, o Deus em quem eu amo e que me ama também, e a quem eu sirvo, e que quer o meu melhor, esteve comigo, está comigo e continuará comigo, porque eu o honro como Deus Todo-Poderoso. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro que precisas hoje de manhã. Vamos escutar um cântico e depois voltaremos para fechar. Mas não deixe de convidar Deus para entrar na sua vida ou para estar consigo neste momento. Não deixe de buscar Deus como refúgio, como fortaleza e como socorro. E confia nele, porque há de ser vencedor. Amém? Deus nos abençoe.
fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Nós seguiremos confiando em Ti, Senhor, apesar de que, a despeito de que quer que seja, confiaremos em Ti e em fé romperemos no nome de Jesus, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver
graças a Deus. Vamos viver rompendo em fé cada dia. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Apesar de tudo, a despeito de tudo, ainda que Ele nos manda confiar e não temer. Nós estaremos de volta no próximo domingo, se Deus quiser, às 11 horas da manhã, para mais um culto como este. Orem para que o Senhor possa usar este meio para trazer glória e honra ao seu nome. E na sexta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos estar de novo com o nosso tempo de conversa, devocional e oração. Então, contamos com a vossa companhia. E lá em casa, todos que tenham a graça e a paz do Senhor e que Deus nos abençoe no resto deste dia de hoje e ao longo da semana e que a sua presença nos possa ser constante. E não se esqueçam, Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro. Amém? Graça e paz do Senhor a todos.